Vamos lá, galera. Vamos corrigir a nossa lista aí de regra de 3 e juros simples, só questões do concurso do Fuzileiro Naval. Questão 1. Os suprimentos de um quartel recebem mensalmente, então, mensalmente. Então aqui eu vou considerar um mês de 30 dias. Deixa eu não esquecer isso. Mensalmente. 30 dias. Beleza? São suficientes para alimentar um grupo de 300 homens. 10 dias após, o quartel teria recebido os seus suplementos mensais, né, chegando ao quartel 10 mais 100 homens. Quanto tempo após essa chegada será necessário obter mais suplementos? Bom, você tem que perceber o seguinte, que você tem que ver quanto de suplemento já foi gasto, tá? Porque chegou o suplemento, passaram-se 10 dias, recebi mais pessoas. Então, os 300 homens que estavam no quartel já se alimentaram. Então, o primeiro passo, vamos dividir a questão em 2 pedaços. Então, primeiro, né, aqui no nosso primeiro passo, vamos ver a quantidade gasta de suplementos nesse dia. Então, olha só. Eu vou trabalhar aqui com a grandeza dias e suplementos. Tá? Porque nessa primeira etapa, 300 homens é fixo. Tá? Então, ó, em 30 dias, eu tinha X suplementos. Em 10 dias, eu vou ter quantos suplementos aqui? Eu vou chamar de Y para ver que parte do meu todo foi comido. Você vai ver que vai ser 1/3, não é isso? Ó, se eu tinha X suplementos para 30 dias, 10 dias eu vou ter o quê? 1/3. Né? Foi consumido 1/3 nesses 10 dias. Se você não percebeu, vamos achar esse Y em função de X. Então, ó, multiplicando cruzado, né, que são grandezas diretamente proporcionais, né? Você podia chamar de 1/3 e aqui de X também. Você pode fazer isso. Vamos fazer isso para ficar melhor? Vou chamar aqui de 1/3, pensando em fração. Vou chamar aqui de 1/3. Né? Sandro, da onde saiu esse 1? 1 seria a quantidade total de suplementos, né? 1/3, tá? Ó, então, 30 está para 10, assim como 1 está para Y. Simplificando aqui por 10, ó, multiplicando cruzado, eu vou ter que 3Y é igual a 1. Então, o que foi consumido em 10 dias foi 1/3 da quantidade total de suplementos. Então, restou o quê? Né? Restou 2/3, não é isso? Ou restaram, né? Restou 2/3 aí, tá? 1/3 foi consumido, 2/3 é o que falta para chegar a 1/3. Beleza. Agora vamos para a segunda parte do problema. Ele fala que 10 dias após ter recebido seus suplementos mensais, chegaram ao quartel mais 10 homens. Beleza? Então agora vamos lá, olha só. Agora sim, dias, pessoas e o suplemento. Ó, 30 dias, 300 pessoas conseguem comer 1/3. Toda alimentação destinada ali, todos os suplementos ali, né? Passaram-se 10 dias, então sobraram 20 dias. Em 20 dias, chegaram mais 100 homens, tá? Agora eu vou ter 400 pessoas, vai ser 300 mais 100 ali. 400 pessoas vão comer o quê? O que falta para acabar, que é 2/3. Beleza? 2/3 aí. Aí ele quer saber quanto tempo, né, após essa chegada. Então, quanto tempo ali após essa chegada. Então, não preciso trabalhar com 20 dias. Ele quer saber para quanto tempo ali vai demorar a comida. Tá? Chama aqui de A. Então, olha só. 30 dias, ó. Toda a comida é consumida em 30 dias. Se eu tenho menos suplementos, eu vou ter menos dias para alimentar as pessoas. Então, grandezas diretamente proporcional. Então, eu vou deixar aqui, ó. 30 está para A, assim como 1 está para 2/3. Vezes 30 pessoas consumiram em
30 dias. Se eu tenho mais pessoas, eu vou ter menos dias ali, tá? Então, grandezas inversamente proporcional. Vou reverter aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó. Posso simplificar aqui, ó. Eu vou ter 30 está para A, assim como divisão de fração. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Posso cortar esse 3 com esse 3, beleza? Ó, 4 dividido por 2, por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então, eu fiquei com 30 está para A, assim como 2 está para 1. Explicando cruzado, 2 vezes A é igual a 30. Então, A vai ser igual a 30 dividido por 2. A é igual a 15. Então, a comida restante vai dar para 15 dias aí, tá? Beleza? Gabarito, letra C. Gabarito aí procede, tá? É uma questão um pouco antiga aí do fuzileiro aí. Questão 2. Uma revista foi impressa com 120 páginas, tendo 48 linhas em cada página. Então, olha só, eu tenho uma regra de 3 simples, né? Eu tenho duas grandezas, que é a grandeza... Deixa eu só trocar a cor aqui. Tenho a grandeza página e a grandeza linha. Beleza? A grandeza linha. Então, eu tenho aqui, ó, 120 páginas e eu coloquei em cada página 48 linhas, beleza? Se a revista foi impressa com 28 linhas a menos, então olha só, se eu tinha 48 e eu tirei 28, eu vou ficar com 20 linhas em cada página. Qual será o número de páginas agora? Olha só, você consegue perceber que essa grandeza é uma grandeza, né, uma regra de 3, são inversamente proporcional, porque olha só, com 48 linhas por páginas, eu tive 120 páginas. Se eu diminuo o número de linhas por páginas, eu vou ter mais páginas, concorda? Se eu diminuo a quantidade de linhas por página, vai me dar mais páginas na minha revista, beleza? São inversamente proporcional, eu vou conservar o que está com a variável e vou inverter a outra. Tá? Simplificando por 10 e por 10, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 6. Então, eu tenho aqui 1 vezes x, 6 vezes 8 aí, ó. 6 vezes 48, 6 vezes 8 vai dar 48, ficam 8 e vão 4. 6 vezes 4, 24, com 4, 28. Então, 288 páginas aí, beleza? Gabarito, letra D, o gabarito aí procede. Questão 3. Uma impressora leva 4 horas para imprimir uma certa quantidade de revista. Então, olha só. Eu tenho a grandeza horas, né, o tempo ali em horas. E a quantidade de revista. Revista, e eu não sei. Chama de X. Aí ele fala, em 6 horas, imprime 12.000 revistas a mais. Então, olha só. Ela tinha X mais 12.000, tá? 12.000. Quantas revistas ela imprimirá em 18 horas? Então, primeiro vamos fazer essa parte aqui, né? Em 4 horas eu fiz X revistas, em 6 horas eu vou fazer mais. Se aumentei o tempo, vou aumentar a quantidade de produção também. Então, grandezas diretamente proporcionais, vou ter 4 está para 6, assim como X está para X mais 12.000. Ó, simplificando por 2 dá 2, simplificando por 2 dá 3. Ó, 3 vezes X, 3x. 2 vezes, ó, 2 vezes X, 2x. 2 vezes 12.000 vai dar 24.000. Então, ó, passando 2 para cá, vou ficar com X menos 2x é igual a 24.000. X vai ser igual a 24.000 aí. Beleza? 24.000 aí.
Agora, vamos para a nossa segunda parte da questão. Agora, cuidado, é o seguinte, olha só. Você pode fazer de duas maneiras. Se você trabalhar com 4 horas, você vai trabalhar com 24 mil. Se você trabalhar com 6 horas, você sabe que é 24 mil mais 12 mil, ou seja, 36 mil, beleza? Eu vou trabalhar com 6 horas, tá? Por que, Sandro, você vai trabalhar com 6 horas? Porque com 6 horas eu posso fazer a seguinte análise, olha só. 18, né? 3 vezes 6 horas? É. Logo, então, em 18 horas, ele vai produzir o triplo do que ele produziu em 6 horas. Se em 6 horas ele produziu 36 mil, em 18 horas ele vai produzir 108 mil. Beleza? Você podia pensar assim. Então, olha só, 8 horas. Em 6 horas, números de revistas, né? Perdão. Ele fez 36 mil. Sandro, da onde apareceu esse 36 mil? São as 12 mil revistas a mais que ele produziu em 4 horas. Porque em 4 horas ele fez 24 mil revistas. Então, em 6 horas ele fez 24 mais 12, 36 mil. Tá? 18 horas ele vai produzir Y revistas. Tá? Ó, grandezas diretamente proporcional, eu posso simplificar aqui ó, por 6 dá 1, por 6 dá 3, 1 vezes Y. 3 vezes, ó, esqueceu os zeros, ó. 3 vezes 36, 108. Acompanhado de 3 zeros, 108 mil aí, revistas. Gabarito letra B, o gabarito aí procede, tá? Questão 4. Uma olaria produz 1.534 tijolos em 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, olha só, eu tenho aqui número de tijolos, tenho a grandeza dias e horas trabalhadas por dia. Então, 1.534 tijolos em 6 dias de 4 horas diárias. Então, quantos tijolos produzirá em 12 dias, trabalhando 7 horas por dia? Então, olha só, vamos lá, vamos analisar aí. É uma regra de 3 composta, né? Tem mais de 2 grandezas. E agora vamos verificar se são direta ou inversamente proporcionais. Primeiro eu vou fazer a análise entre dias e número de tijolos, depois hora por dias e número de tijolos. Em 6 dias eu fiz 1.534. Em 12 dias eu vou fazer mais, né? Ou seja, seria até o dobro aqui. Eu vou fazer mais. Aumentei essa grandeza aumentou. São diretamente proporcional. Se você gosta de colocar seta, fique à vontade. Eu observei que não tem valia nenhuma para mim. Tá? Eu costumo até colocar assim, ó. Se eu coloco mais aqui, indico que essas duas grandezas são diretamente. Depois eu vou para essa aqui. Se der positivo, direto. Negativo, coloco negativo para inverso. Só isso. Tá? Não tem esse mistério de seta, não. Tá? Então, 6 está para 12. Já vou até montando aqui já, ó. Em 4 horas de trabalho diário, eu fiz 1.534. Se eu aumento a produção diária, eu vou aumentar o número de tijolos. Novamente, grandezas diretamente proporcionais. Então, vou fazer aqui, ó. 4, aqui 7. Então, olha só. Eu posso dar uma simplificada assim, ó. Por 4 vai dar 1. Por 4 vai dar 3. Ó. Por 3 vai dar 2. Por 3 vai dar 1. Então, a minha regra de 3 está ficando assim. Né? Depois de simplificar ao máximo, do lado direito, né, da igualdade, eu fiquei com 2/7 aqui. Então, posso simplificar esse aqui com esse, tá? Se você quiser. Então, eu vou até simplificar. Ó. 1.534 dividido por 2. Né? Vai dar... Aqui, ó. Simplificando aqui por 2 e aqui por 2. Eu vou ficar com 1.564 por 2 dá o quê? 767, né? 767 está para x, assim como 1 está para 7. Multiplicando cruzado, né? 1 vezes x
Ó, 7 vezes 7, 49. Só tem um cara com final de 9, né? Provavelmente deve ser essa resposta aí, com certeza, né? Então, 7 vezes 767 vai dar o quê? 5.369. Gabarito letra A, e o gabarito aí procede, beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 5. Um avião consome 300 litros de combustível por hora. Então, olha só. Você tem quantidade de combustível em litros, que é 300 litros, e o tempo em horas, em 1 hora, tá? Então, ele quer saber a quantidade, né? O consumo da aeronave em 5,5 horas. 5,5 horas. Beleza? Então, cuidado, cara. Essa questão aí você fala assim, Sandro, eu queria que uma questão dessa caísse na minha prova. Pô, se você está estudando há muito tempo, você ia falar que não ia gostar dessa questão na sua prova, porque você ia acreditar que um cara que começou a estudar há pouco tempo ia acertar. Ele já ia multiplicar 5,5 vezes 300 e achar a resposta, né? Que é diretamente proporcional, né? Aumenta o número de horas, eu vou aumentar o consumo de combustível. Explicando cruzado, x vai ser igual a 5,5 vezes 300, que vai dar o quê? 1.650 litros aí. Tá? Gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Questão 6. Para alimentar 36 galinhas durante 45 dias, são necessários 540 kg de milho. Então, olha só. Você tem grandeza galinhas ali, número de galinhas, você tem dias, e você tem milho, né? Milho em quilogramas, né? Milho em quilogramas ali. Então você tem 36 galinhas, 45 dias e 540 quilos de milho. Quantas galinhas será possível alimentar? Então ele quer saber o número de galinhas de alimentar com 360 quilos de milho durante 54 dias. 54 dias. Ó, então vamos lá. Dias e galinhas, né? Sempre a gente vai fazer análise com quem está com a variável e não pensando na outra. Olha só. Em 45 dias eu consegui alimentar 36 galinhas. Com a quantidade de alimento que eu tinha. Né? A gente mantém, quando a gente vai pensar nisso, a gente mantém essa grandeza constante e vai analisar essas duas. Né? Com a mesma quantidade de alimento, né? 54 dias eu vou conseguir alimentar mais ou menos galinhas. Se eu tenho mais dias, eu vou alimentar menos galinhas. Né? Menos galinhas aí. Então, agora, essa aqui são são inversamente proporcional, né? Então, eu tenho aqui, ó, 36 está para x. Se é inverso, né? Se você quiser colocar a seta para você seguir aí, fica à vontade. Eu costumo não colocar, tá? Ó, com 540 quilogramas de milho, eu alimentei 36 galinhas. Se eu tenho menos milho, vou alimentar menos galinhas. Então, grandezas diretamente proporcionais. Vai ficar com 54 está para 360. Simplificar aí, ó. Por 10, por 10. Beleza. Olha só, vou simplificar aqui, ó. Por 9 dá 6. Por 9 dá 4. A mesma coisa aqui, ó. Por 9 dá 6. Por 9 dá 4. Beleza? Então eu tenho assim, ó. Desse lado eu tenho 4 está para x. Assim como 6 está para 45. E 6 está para 4 ali. Beleza? Olha só. Por 2 dá 3. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Por 2 dá 3. Então tá ficando o seguinte ali.
4 está para x. Você pode multiplicar tudo, tá? Fique à vontade aí, faça a conta da sua maneira. Ó, 3 vezes 3, 9. Embaixo sobrou só o 45. Por 5, né? Dá... Não, por 9, né? Logo por 9, perdão. Por 9 dá 1. E por 9 dá 5, né? 1 vezes x, x. 5 vezes 4, 20. Então, 20 dias aí. Deixa eu melhorar esse 20 ali que tá horrível. 20 dias aí. Gabarito, letra D. Gabarito procede aí. Questão 7. Um motociclista percorre 200 km em 2 dias, rodando 4 horas por dia. Então, olha só. Eu tenho a grandeza, distância, que está em quilômetros. Tenho a grandeza, dias e hora por dias percorrido aí. Então, eu tenho aqui 200 km, 2 dias, 4 horas por dia. Em quantos dias percorrerá 500 quilômetros se rodar, né? Quantos dias se rodar 5 horas por dia? Então, fazer a análise aí para ver quais são direta e inversamente proporcional. Se você quiser guardar, né? Uma dica: dias e horas por dia trabalhados sempre serão inversamente proporcionais, tá? Então, olha só. 200 quilômetros eu gastei 2 dias. Se eu tenho mais distância a ser percorrida, eu vou gastar mais dias. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, vou começar com a variável, 2 está para x, assim como 200 está para 500. Ó, em 4 horas diárias, né, eu demorei 2 dias. Se eu aumento a minha quantidade diária de horas, eu vou terminar o meu serviço em menos tempo. Mais, menos. São inversamente proporcional. Então, eu vou inverter a fração. 5 está para 4. Tranquilo? Eu posso simplificar aqui, ó. 100. 100. Ó. Por 2 dá 1. Por 2 dá 1. Aqui, ó. Por 5 dá 1. Por 5 dá 1. Então, eu fiquei com 1 está para x, assim como 1 está para 4. Multiplicando o cruzado, x igual a 4 dias. Gabarito letra A, gabarito aí, procede. Questão 8. Para completar a quantidade de cobertores usados no alojamento dos recrutas, há a necessidade de comprar 12 metros de tecido verde, gastando-se um total de R$90. Então, olha só. Eu tenho quantidade de, né, metragem aí do tecido, então tecido em metros, e eu tenho dinheiro ali, né, o valor monetário ali, o custo de R$990. Então, 12 metros, R$90. Se o quartel possuísse R$225, quantos metros desse tecido poderia ser comprado? Então, se o cara dispõe de 225, quanto ele pode comprar do metro aqui? Então, olha só. Se ele tem mais dinheiro, ele vai conseguir comprar mais tecido. Grandeza diretamente proporcional, onde eu posso escrever 12 está para x, 90 está para 225. Vou dividir em cima por 9 e vou dividir aqui por 9. Então, vou ficar aqui, ó. 12 está para x, 90 por 9 dá 10, 225 por 9 vai dar 25. Agora, por 5 dá 2, por 5 dá 5. Por 2 dá 1, por 2 dá 6. Multiplicando cruzado, eu tenho 1 vezes x, x. 5 vezes 6, 30. Então, ele consegue comprar 30 metros aí de tecido verde. Gabarito, letra A, gabarito aí, procede. Questão 9. Em um acampamento com 80 militares, há comida para 48 dias. Então, eu tenho a grandeza militar, tenho militares aqui, e tenho dias.
Então, 80 militares, 48 dias. Né? Tendo o comandante do acampamento dispensado 20 militares, então, olha só para fazer uma análise. Essa questão não é igual à primeira questão. Passaram-se um tempo e foram, né, chegaram mais pessoas. Né, e aquela comida ela foi consumida nesse período pelas pessoas que já estavam no quartel. Nessa questão não. Tá? Ele não fala nada disso. Então, as 20 pessoas que foram dispensadas, elas não se alimentaram em nenhum momento da comida que tinha. Beleza? Então, olha só. Aqui, ó. Dispensado 20 militares. Se eu dispensei 20, fiquei com 60, tá? Cuidado para não colocar aqui o 20 aqui, não. 60 pessoas que ficaram para ser alimentados. Né? A comida vai durar quantos dias? Olha só. Se eu tenho 80 pessoas, a comida era suficiente para 48 dias. Acreditando-se que as 60 pessoas restantes irão se alimentar da mesma forma que as anteriores, né, a comida vai demorar mais ou menos tempo. Mais. Se eu tenho menos pessoas, mais tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Então, eu tenho 48 está para X, assim como 80 não, perdão, são inversamente 60 está para 80. Posso simplificar por 10, aqui ó, por 6 dá 1, por 6 dá 8, multiplicando cruzado, 1 vezes x, x, 8 vezes 8, 64, 64 dias aí, gabarito letra D, o gabarito aí procede. Vamos fazer a próxima. Questão 10. No restaurante Quilo Certo, as refeições são vendidas a quilo. Cada 100 gramas custa 99 centavos. Qual foi o valor pago por Pedro se sua refeição pesou 465 gramas? Olha só, cara, você na hora, lá, hoje em dia você pode até usar o calculador aí para facilitar a sua vida ou não sei, vai depender de cada pessoa aí. Ó, nessa questão aqui, o que eu faria na hora da prova? Se eu tenho 100, se fosse R$1 a cada 100 gramas, eu sei que eu ia pagar R$4,65. Se é menos que R$1, eu vou pagar um pouquinho menos que isso. O mais próximo está aqui, ó, letra B. Mas vamos fazer aqui, ó. Quantidade, a massa ali, né? A massa da comida ali, né? Em gramas. 100 gramas. O valor monetário aí foi um valor de 99 centavos. Qual o valor que ele vai pagar se ele comprou 465 gramas aí, tá? Grandeza diretamente proporcional. Quanto maior a massa, maior será o valor. Então, multiplicar cruzado aqui direto, ó. 100 vezes x, 100x. Igual a 0,99 vezes 465, que vai dar em torno aí de 460,35, né? Então, x vai ser 460,35 dividido por 100. Dividir por 100 basta deslocar vírgula 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, ele pagou aproximadamente aí, o valor aproximado de R$4,60 de real aí, tá? Gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Questão 11. Num colégio são distribuídos lanches de 200 gramas para 270 alunos durante 30 dias. Então eu tenho a massa do lanche ali, que é 200 gramas, massa do lanche, em gramas, 200, alunos, 270 alunos, e tem a grandeza de 30 dias. Quantos alunos poderiam comer? Então, ele quer saber o número de alunos que podiam comer lanches de 120 gramas durante 100 dias.
Cuidado, que olha só. Imagina o seguinte, se eu diminuo o tamanho do lanche, eu vou conseguir fazer mais lanches. Então, né, eu aumentei o lanche, se eu tenho, tá vendo aqui, ó, se eu diminuo o tamanho do lanche, a quantidade de alunos que vai ser alimentado é mais. Então, diminuir a massa do lanche. O número de alunos que vão ser alimentados aumenta. Por quê? Eu vou poder construir, né, mais alimentos para eles. Então, diminui o tamanho, aumentei a grandeza alunos. Então, inversamente proporcional. Então, eu tenho 270 está para x, assim como 120 está para 200. Vezes, ó, em 30 dias eu consigo alimentar 270 alunos. Se eu aumento o número de dias, né, aumento o número de dias, o número de alunos a ser alimentados, o quê? Diminui. Né? O meu alimento, né, vai demorar menos dias aí, né? Vai durar menos dias. Então, questão 11 aí, tá? Vamos para a nossa segunda sequência aí, né, de resolução de exercícios. Fizemos 10 primeiras, demos uma pausa e agora vamos para as nossas mais 10 questões, aí damos uma pausa e faz o restante, beleza? Ó, 11ª questão aí. No colégio são distribuídos lanches de 200 gramas para 270 alunos durante 30 dias. Então eu tenho a massa do lanche ali, massa do lanche em gramas, 200. Tenho a grandeza também, alunos, né, 270. E tenho a grandeza dias, 30 dias. Eu já sei que é uma regra de 3 composta, né? Tem mais de 2 grandezas. Então eu quero saber quantos alunos poderiam comer 120 gramas durante 100 dias. Então olha só o que acontece, cara. Cuidado com essa questão. Tem aluno que cabe errando porque dá mole. No seguinte detalhe, olha só. O meu lanche, a massa dele diminuiu, não diminuiu? Se a massa do meu lanche diminuiu, eu vou conseguir fazer mais lanches. Logo, eu vou conseguir alimentar mais alunos. Massa diminuiu, aumento mais alunos para ser alimentado. Então, diminuir essa grandeza aumenta. Então, inversamente proporcional. Então, 270 está para x, assim como 120 está para 200. Já que é inverso, eu inverto a fração ali. Vezes. Agora, olha só. Dias e pessoas sempre serão inversamente proporcional, tá? Se você tiver dificuldade na leitura, guarda isso. Dias e pessoas sempre serão inversamente proporcionais. Então, olha só. O alimento, né? Eu tinha alimentos para 30 dias e consegui alimentar o quê? Mais alunos. Beleza? Então, ó, meu alimento, aqui, né, ó, 270 alunos, eu tinha alimento suficiente para 30 dias. Para que meu alimento demore 100 dias, eu vou ter que ter menos o quê? Menos pessoas, tá? Para que o mesmo alimento que eu tinha antes demore mais tempo, eu vou ter que ter o quê? Menos alunos. Então, inversamente proporcional. Vai ficar 100 está para 30. Então, posso simplificar. Ó, por 100 dá 1, por 100 dá 2. Posso simplificar aqui, ó. Por 2 dá 60, por 2 dá 1. Então tem aqui, ó. Vou escrever aqui para não ficar muito embolado ali. 270 está para x, assim como 60 está para 30. Simplificando por 30 dá 2, por 30 dá 1. Então fiquei com 270 está para x, assim como 2 está para 1. Ó, por 2 dá 1, por 2 dá 135. Multiplicando cruzado, 1 vezes x, x. 2 vezes 135, 135. Então, vou conseguir alimentar 135 alunos. Gabarito letra C. Vamos para a próxima aí. Questão 12. 4 soldados, trabalhando 8 horas por dia, abrem uma trincheira de 30 metros de comprimento em 10 dias. Então, olha só.
eu tenho a grandeza soldados, beleza? Tenho a grandeza aqui soldados. Eu tenho 4 soldados. Horas por dia. 8 horas por dia. Comprimento da trincheira em metros. 30 metros. Dias ali. 10 dias. Beleza? Ele quer saber qual o comprimento da trincheira que é idêntica à outra. Por que ela é idêntica, Sandra? De acordo com o enunciado ali, ela tem a mesma largura e a mesma altura, né? Ou profundidade que a anterior. Aí ele fala o seguinte: 6 soldados durante 8 dias, trabalhando 9 horas por dia. Então, beleza. Vamos analisar sempre com a grandeza o comprimento. Ó, 4 soldados fizeram 30 metros. 6 soldados vai cavar mais. Beleza? Grandezas diretamente proporcionais. Então, 30 está para x, assim como 4 está para 6. Vezes. Agora vamos a essa grandeza. 8, trabalhando 8 horas por dia, eu cavei 30 metros. Se eu trabalho mais horas diárias, acreditando que eu trabalho com a mesma velocidade que a anterior, né, com a mesma disposição, então vou cavar mais, tá? Então, grandezas diretamente proporcionais. 8 está para 9. Vezes. Ó, em 10 dias eu cavei 30 metros. Trabalhando 8 dias eu vou cavar menos, né? Se eu trabalho menos dias, eu vou cavar menos. Então, grandezas inversamente proporcionais. Perdão aqui. 10 dias, 30. Se eu diminuir o dias, eu diminuo também. É direto, sabe? Tá? Direto aí. Então, eu posso cortar aqui, ó. 9. 8 vai embora com 8. Posso cortar aqui, ó. Por 2 dá 2. Por 2 dá 3. Posso cortar aqui, ó. 10. 10. Beleza? Então tá ficando assim, ó. Olha como que tá ficando. Tá ficando 3 está para x, assim como 2 está para 3 vezes 9, 27. Multiplicando cruzado, eu tenho 2x igual 3 vezes 27, que dá 81. X vai ser igual a 81 dividido por 2. 81 dividido por 2, 40,5 aí. Então, 40,5 metros, gabarito letra A. Beleza? Questão 13. Com relação à quantidade de ração, é possível alimentar 40 coelhos durante 30 dias. Calcule os valores de A, B, C e D de acordo com o quadro abaixo, considerando-se a mesma quantidade de ração. Então, olha só. Ele fala para mim que a ração é constante, né? Então, olha só. Vamos dividir em 4 etapas. Quero achar o A. Ó, com 40 coelhos, eu consigo alimentá-los durante 30 dias. Se eu tenho mais coelhos, vai demorar mais ou menos dias a ração? Menos. Se eu tenho mais coelhos, eles vão se alimentar mais rápido que o outro, que os anteriores, então vai durar menos tempo. Então, inversamente proporcional. Então, 30 está para A, assim como 120 está para 40. Posso simplificar aqui, ó, por 10. Por 4 dá 3, por 4 dá 1. Então, eu estou ficando com 30 está para A, assim como 3 está para 1. Por 3 dá 1, por 3 dá 10. Multiplicando cruzado, então aqui vai demorar 10 dias. Então, ó, já não pode ser A, tá fora, não pode ser B, não pode ser E, só pode ser C ou D. Beleza, vamos para a próxima ali. 2. Vamos aqui, ó, com 40 coelhos, ração suficiente para 30 dias. Com B coelhos,
demorou mais dias. Ó, se a ração demorou mais dias para terminar, quer dizer que eu tenho menos coelho. Mais de menos, inversamente. Então, eu tenho 40 está para B, assim como 60 está para 30. Simplificando aqui, ó, tá? Agora, se eu vou dividir por 3, vai dar 2. Vou dividir por 3, vai dar 1. Então, eu fiquei com 40 está para B, assim como 2 está para 1. Por 2 dá 1, por 2 dá 20. Multiplicando cruzado, B vezes 1, B. 20 vezes 1, 20. Já temos a nossa opção. Gabarito letra C. Beleza? Mas vamos terminar, vamos fazer os demais. Só vou marcar aqui, ó, que o gabarito é C, tá? E vamos continuar ali. Ó. Eu tenho aqui, ó. Minha terceira parte vai ser, vou manter, ó, 40 e 30 dias. Depois eu tenho C coelhos, 15 dias. Ó, se a ração demorou menos tempo, eu tenho mais coelho. Menos mais, inversamente. Então, vou manter aqui, ó, 40 está para C e inverter. 15 está para 30. Ó, por 15 dá 1, por 15 dá 2. Multiplicando cruzado, uma vezes C, C. 2 vezes 40, 80. Então, 80 coelhos ali. Então, realmente ali é C, tá vendo? Só olha lá que já é a C mesmo. Ó, quarta etapa. 40, 30. 60 coelhos. Se eu tenho mais coelho, vai demorar o quê? Vai demorar o quê? Mais ou menos tempo aí. Menos tempo. Eu vou gastar menos tempo. Então, inversamente proporcional. Eu vou ter 40 está para... Perdão, eu vou começar sempre pela variável. Eu gosto de começar sempre pela variável. 30 está para D. Já que sou inverso, eu vou inverter. 60 está para 40. Simplificando aqui, ó. Por 10. Por 10. Simplificando por 6 dá 1. Por 6 dá 5. 1 vezes D. D. 4 vezes 5. 20. Então, 20 dias aí. Gabarito letra C. Vamos para a próxima agora. Questão 14. Um carro percorre 25 km, então tem uma distância em quilômetros ali, distância em quilômetros. E o tempo ali em horas. Vamos botar em minutos ali, né? Tempo em minutos. Olha só, ele fala o seguinte: 25 quilômetros ele faz em 15 minutos. Sabendo-se que 1 hora tem 60 minutos, ó, o fuzileiro ainda te deu essa moral, né? Já converteu para você que 1 hora tem 60 minutos. Quantos quilômetros esse carro faz em 3 horas? Se 1 hora tem 60 minutos, 3 horas terão quantos minutos? 3 vezes 60, 180. 180 minutos, x quilômetros. Se eu aumento o tempo, eu vou aumentar a distância percorrida, tá? Mantendo-se a mesma velocidade, é claro, tá? Então, vamos lá. Grandezas diretamente proporcional. Então, 25 está para x, 15 está para 180. Ó, dá para simplificar por 5, dá 3, por 5, dá 5. Posso simplificar por 3, dá 1, por 3 dá 60. 60 vezes 5, 300. Então, ele vai percorrer aí 300 quilômetros aí. Gabarito letra E e gabarito aí procede. Ó, questão 15. Vamos lá. Questão 15 fala o seguinte: uma empresa possui 750 funcionários e comprou marmita individuais, congeladas suficientes para o almoço desses funcionários durante 25 dias. Então, tem funcionários 750. Tem individuais para 25 dias. Se a empresa contratasse mais 500 funcionários, então, olha só, tinha 750 mais 500, que vai dar o quê?
1.250. Confere? 1.250. A quantidade de marmita adquirida seria suficiente para quantos dias? Então, ele não vai mexer na quantidade de marmita. A marmita que ele comprou, a quantidade é a mesma. Então, ele quer saber para quantos dias vai durar. Então, olha só. Se eu tenho mais funcionário, eu vou ter menos dias. Grandeza inversamente proporcional. Galera, se eu só vir aqui, tem um cara me chamando aqui no chat aqui, né? Para quem não sabe, a aula é gravada e depois eu disponibilizo aí para as pessoas que não são meus alunos, né? No meu canal aí no YouTube, tá? Então, deixa eu ver aqui rapidinho. Então, beleza, olha só. É que tem um rapaz aqui pedindo, né? Que no próximo vídeo aí, a nossa próxima correção seja tudo sobre função. Tudo que tiver de função, todas as questões de função que eu tenho aí, né? Do fuzileiro, vou fazer esse PDF aí, né? Disponibilizar no nosso grupo lá e gravar com eles e depois eu disponibilizo aí para quem não faz parte do grupo no nosso canal aí e outros grupos do WhatsApp, tá? Beleza? Então vamos lá. Ó. Então, era inversamente proporcional. Vamos fazer aqui, ó. 25 está para x, assim como, né? 1.250 está para 750. Vou simplificar, ó. Vai embora, beleza? Ó, posso fazer o seguinte, ó. Por 25 vai dar 5. Por 25 vai dar 1. Tá? Por 25 vai dar 1. Então, olha só, eu estou ficando com 1 está para x, assim como 5 está para 75. Ó, se eu simplificar por 5 vai dar 1. Se eu dividir 75 por 5 vai dar 15. Multiplicando cruzado, 1 vezes x, 1 vezes 15, 15. Então a comida dará para 15 dias aí. Gabarito letra C, gabarito procede e vamos para a próxima aí, tá? Você aí que não está inscrito aí no nosso canal, pô, inscreva-se por favor, tá? Dá aquela moral aí e vamos fazer a questão 16 agora. Questão 16, né? Em um mapa cartográfico, 4 centímetros representa 12 km. Então, olha só, é como se fosse aquela questão de escala, né? Você podia achar a escala e depois achar 10 centímetros em relação à escala aí. Mas você pode fazer por regra de 3 também. Você tem o seguinte, olha só. Uma carta cartográfica, ou seja, aqui no desenho, vou chamar de D de desenho. Desenho, 4 centímetros, em centímetros. Tamanho real, chama de real. Né? Em quilômetros. 12 quilômetros. Se nesse mapa, ou seja, se no desenho foi 10 centímetros, qual é o tamanho em quilômetros real ali? Se eu aumentei o tamanho do desenho, a minha distância também aumenta, né? No tamanho real. Então, diretamente proporcional, eu vou escrever 12 está para x, assim como 4 está para 10. Simplificando aqui por 4 dá 1, simplificando por 4 dá 3. Multiplicando cruzado, 1 vezes x, x, 3 vezes 10, 30. Gabarito letra C, e o gabarito aí procede, tá? Vou marcar aqui, vamos fazer a 17ª aí. Questão 17. Uma torneira completamente aberta leva 33 segundos para encher um balde de 20 litros. Então, olha só, eu tenho um tempo está em segundos e tenho uma capacidade, né, a capacidade do balde que está em litros. Então eu tenho 33 segundos, ela consegue despejar 20 litros. Ele quer saber, né, quanto tempo, então x, seria necessário para essa torneira, então a mesma torneira, enchendo um recipiente com capacidade de 1.240 litros. Então, se a capacidade aumenta, ela vai ficar mais tempo aberta. Então, aumentei a grandeza, litros, aumentei a grandeza, tempo, diretamente proporcional. Vou fazer 33, perdão, está para x, assim como 20 está para 1.240. Dividir por 10, por 10. Vou dividir aqui por 2, vai dar 1. Dividido por 2 vai dar 62. Multiplicando o cruzado,
eu vou ter aqui, ó, 33 vezes 62. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Fica com 8 e vai 1. 3 vezes 6, 18. Com 1, 19. Então tá dando aqui 6. Aqui dá 14. Vai 1. 10. Vai 1, 2. Então deu 2046 segundos. Segundos aí. Aí você olha para as opções, Sandro, não tem. Mas você tem opções que estão em minutos. Tranquilo? Vamos converter isso para minutos agora. Ó, então, para você converter de segundo para minuto, você vai dividir por 60, não é isso? Então, vou pegar o 2046 e dividir por 60. Tá? Vou pegar aqui, ó. 204 dividido por 60, vai dar 3. 3 vezes 60 vai dar 180. Para chegar a 204, 24. Vou baixar o 6 agora. 246 para 60 vai dar 4. 4 vezes 60, 240. Para chegar a 246, 6. Então esse cara aqui é equivalente a 34 minutos e 6 segundos aí, que está na letra D. E o gabarito aí procede. Vamos para a próxima aí. Questão 18. Um avião consome 400 litros de gasolina por hora. Então, olha só. Eu tenho gasolina ali em litros, né? Litros de gasolina. Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Então, aqui eu tenho litros, né, de gasolina. 400 litros. E ela faz num tempo, em horas, em 1 hora. Tá? Ele quer saber qual será o consumo de gasolina se essa aeronave, né, ficou durante o voo 3 horas e meia. Cara, bastaria multiplicar, né, 3,5 vezes 400. Fiz uma parecida com essa já hoje, aí, né, na nossa aula de hoje, fizemos uma parecida com essa. Já sei que é diretamente proporcional, já vou multiplicar cruzado, 1 vezes x, 400 vezes 3,5 é a mesma coisa que multiplicar 40 vezes 35. Então, 4 vezes 5 vai dar 20. Fica 0 e vão 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. E mais um 0. Sandro, não são 2 zeros, não, não. Um desses 0 eu eliminei com a vírgula. Então, ficou 40 vezes 35, tá? Então, 1.400 litros aí. Gabarito, letra D. E o gabarito aí procede. Questão 19. Uma mangueira despeja 0,2 litros por segundo. Então, olha só. Ele, de novo, tem uma capacidade aí em litros de 0,2 litros em um tempo em segundos de 1 segundo. Cada 1 segundo ela despeja aí 0,2. Quanto tempo levará em minutos? Ó, ele deixou bem claro que nós queremos a nossa resposta em minutos, né, para encher um tanque de 60 litros. Então, 60 litros, qual será o tempo aqui? Chamei de x. Né? Se eu aumento a quantidade de litros, meu tempo também vai aumentar. Grandezas são diretamente proporcionais. Eu vou ter 1 está para x, assim como 0,2 está para 60. Multiplicando cruzado, eu tenho 0,2x igual a 0,2x igual a 60. X é igual a 60 dividido por 0,2. Cara, x vai ser igual, olha só, 60 por 0,2 é a mesma coisa que dividir 600 por 2. Né? Multipliquei por 10, deu 600. Multipliquei por 10, deu 2. Quanto é 600 dividido por 2? 300. Então, 300 segundos. Só que não quer a resposta em segundos. Então, eu vou pegar esses 300 segundos e vou dividir por 60 para passar para minuto. 300 por 60 dá 5. 5 vezes 60, 300. Para chegar a 300, não falta nada. Então, isso aqui é equivalente a 5 minutos aí. Gabarito, letra D. O gabarito aí procede.
Questão 20. Uma usina produz 350 litros de álcool com 5 toneladas. Então, olha só. Eu tenho litros de álcool e olha o detalhe, olha só. Aí depois ele fala quantos litros ela produzirá com 12.500 quilogramas. Então, olha só. Eu sei que uma tonelada, a cada uma tonelada, eu tenho 1.000 quilogramas. 1.000 quilos. Tranquilo? Então, eu vou colocar aqui o peso, né? Peso, massa, né? Pra ser mais correta, massa. Massa em quilogramas, tá? Então, olha só. 350 litros, ele teve uma massa de 5.000 quilogramas, né? Que são 5 toneladas. Aí ele quer saber quantos litros de álcool foram produzidos se a massa da cana-de-açúcar agora foram 12.500 quilogramas. Beleza? Se eu aumentei a massa, ou seja, a quantidade de cana-de-açúcar, eu vou produzir mais litros. Aumentei essa grandeza, essa também aumentou, diretamente proporcional. Então, 350 está para X, assim como 5.000 está para 12.500. Então, posso fazer o seguinte, ó, dividir por 100, dividir por 100. Posso dividir aqui, ó, por 10, aqui por 10. Beleza? Posso dividir o seguinte, ó, por 5 dá 1, por 5 dá 7. Vou ter 1 vezes x, x. 7 vezes 5, 35, fico com 5 e vão 3. 7 vezes 2, 14 com 3, 17. Com 7 vai 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Então, 875 litros aí, gabarito letra D. E esse gabarito aí procede, tá? Vamos para a próxima aí. Vamos lá, galera. O nosso terceiro e último bloco aí, resolvendo as questões, né? Acho que é o terceiro e último bloco aí, resolvendo as questões do Fuzileiro Naval. Bom, questão 21. João sempre aumenta as histórias que conta. Outro dia ele disse para a irmã, poxa, hoje fez tanto calor que bebi toda a caixa d'água. Supondo que a caixa d'água da casa de João tem capacidade de 1.000 litros, quantos copos de 200 ml João deveria ter tomado? Tá? Então, olha só. Você vai fazer o seguinte, ó. Copo, né? Ó. Copo. Um copo tem a seguinte capacidade em ml. 250 ml. Quantos copos serão necessários para 1.000 litros? Só que 1.000 litros são quantos ml? Olha só, eu tenho 1.000 litros. Eu tenho decilitro, centilitro, mililitro, que é o ml. Tá? Então eu multiplico por 1.000. Então eu tenho 1 milhão aí de ml aí. Multiplicando cruzado, né? Se eu aumento minha capacidade, vou ter que ter mais copos. Então, 250x igual a 1 milhão aí. X vai ser igual a 1 milhão dividido por 250. Posso simplificar aqui, ó, tá? Então eu vou dividir aqui, ó, 100 dividido por 25. 4. Acompanhado de 3 zeros, então 4.000 copos. Gabarito, letra D. O gabarito aí procede, tá? Questão 22. Um copo cabe 250 centímetros cúbicos de farinha. Então, olha só. Copo. A cada um copo tem um volume, né? O volume dele em centímetros cúbicos de 250. Aí ele quer saber quantos copos são necessários para 2 decímetros cúbicos de volume. Então, olha só. Eu estou com 2 decímetros cúbicos. Não sei se você lembra lá a ordem, olha só. Pegando aqui, eu vou começar do metro cúbico, que é a unidade padrão. Depois tem os seus submúltiplos. Decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Os seus múltiplos teriam decímetro cúbico,
decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico, tá? Nossa importância que nós estamos aqui. Para passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, basta andar, né, 3 casas para direita, porque aqui, a cada unidade que eu passar eu multiplico por quanto? Por 1000, tá? Cada unidade é 1000 vezes maior a sua imediatamente inferior. Então aqui eu estou passando, ó, de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Ando uma casa, né, de unidade de medida, uma unidade de medida. Levam 3 casas decimais, que eu multipliquei por 1000. Tá? Então 2000 aí. Tá? Se eu aumento o volume, vou ter que ter mais copos aí. Então, multiplicando cruzado, 250x igual 1 vezes 2000, 2000. X vai ser igual a 2000 dividido por 250. Simplificando aqui, ó. Tá? Então, 2000 dividido por 20, 2000 não, 200 dividido por 25, vai dar o quê? 8 copos, tá? Gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Vamos para a próxima. Questão 23. Um carro percorre 25 km em 15 minutos. Pô, já fiz questão, né? Então, ela está repetida na folha. Vamos fazer novamente, não tem problema nenhum, mas está repetida aí, né? Ele fala, um carro percorre 25 km em 15 minutos. Sabemos que 1 hora tem 60 minutos. Quantos quilômetros o carro percorre em 3 horas? Então, eu tenho aqui o quilômetro, distância em quilômetros, o tempo aqui em minutos. Então, ele fala que 25 quilômetros ele fez em 15 minutos. Quantos quilômetros ele vai fazer em 3 horas? Só que 3 horas tem quantos minutos? Então, 3 vezes 60, 180 minutos aí. Beleza? Então, se eu aumento a quantidade de tempo, vou aumentar a distância percorrida aí. Então, 25 está para x, assim como 15 está para 180. Ó, por 5 dá 3, por 5 dá 5, por 3 dá 1, por 3 dá 60. Multiplicando cruzado, 1 vezes x, 5 vezes 60, 300 aí, que está na letra E. Então, gabarito letra E, o gabarito aí procede. Questão 24. Uma impressora a laser tem velocidade de impressão de 38 páginas por minuto. Então, olha só. Ela tem o seguinte, ó. Número de páginas, né? Um tempo em minutos de 1 minuto. Beleza? Ele quer saber, aí ele fala o seguinte: sabendo-se que essa impressora foi usada para impressão de provas durante 53 minutos, sem interrupção, qual foi o total de provas impressas aí? Então, 57 minutos. Número aí de provas aí. Beleza? 1 vezes x. Aí eu vou ter 38 vezes 57. Tá? Então, 38 vezes 57 deu o quê? 2.166. Beleza? Vamos lá. Deu letra A, né? E se você olhar, né? Você, na hora da prova, você deve ter ficado um pouco bugado, assim, que ele fala número de provas, né? E não fala número de páginas, né? Seria assim, 38 páginas em um minuto. Eu não sei quantas páginas tem uma prova, mas acreditando que a banca do fuzileiro queria falar o número total de páginas, né? Fez essa mesma relação aí. Gabarito letra A, mas é uma questão com um enunciado um pouco estranho, né? Questão 25. Num canil encontram-se 3 cães farejadores. Sabemos que para alimentar durante 9 dias é necessário um pacote de 90 quilos. Então, olha só. Aparentemente eu tenho cães, não li a questão toda ainda. Cães, 3. 3 cães, dias, 9 dias, e ração suficiente, né? Ração
em quilogramas aí, 90 quilos. Quantos quilogramas de ração são necessários para 5 cães durante 27 dias? Então, olha só. Se eu tenho mais cães, eu vou precisar de mais ração aí, beleza? Então, cães e ração diretamente proporcionais. Vou escrever aqui, ó. 90 está para X, assim como 3 está para 5. Vezes, tá? 9 dias, precisei de 90 quilos. Se eu tenho mais dias, vou precisar de mais ração. Grandeza também diretamente proporcional. Ó, então aqui eu posso, ó, 3 vezes 9 dá 27, então 27 eu posso cortar por 27, então aqui deu 1. Ó, 1 vezes x, 5 vezes 90, 450. Então, gabarito letra D, o gabarito aí procede, tá? Questão 26. Luan escreveu um trabalho com 8 páginas e formatou de maneira que cada página contivesse 48 linhas de texto e cada linha contivesse 75 caracteres. Então, olha só, páginas, linhas e caracteres. Beleza. Olha só. Então, 8 páginas, 48 linhas, 75 caracteres. Tranquilo. Para melhorar a leitura e visualização na hora da apresentação, ele mudou a formatação, deixando cada página, né, cada página aí, com 36 linhas e 50 caracteres por linha. A quantidade de páginas com que ficou o trabalho de Luan após a nova formatação, X páginas aí, beleza? Então, olha só, vamos fazer a análise. Ó, com 48 linhas, eu tinha 8 páginas. Se eu tenho menos linhas, eu vou ter mais páginas, grandezas inversamente proporcionais. Eu vou escrever aqui do lado, aqui, ó. 8 está para X, já que é inverso, 36 está para 48, vezes 75 caracteres, eu fiz 8 páginas. Se eu diminuo a quantidade de caracteres, eu vou aumentar a quantidade de páginas, beleza? Grandezas inversamente proporcionais. Então vai ficar 50 está para 75. Ó, aqui eu vou simplificar por 5 dá 10, por 5 vai dar 15, né? Por 5 vai dar 2, por 5 vai dar 3. Beleza. Ó, aqui eu tenho, ó, além disso aqui eu vou simplificar aqui por 3 vai dar 12, aqui por 3 vai dar 1. Então tá ficando assim. Tá ficando 8 está para X, assim como 12 está para 48, assim como 2 está para 1. Olha só, eu posso simplificar aqui, ó, por 4 dá 3, por 4, né, vai dar 12, por 3 vai dar 1, por 3 vai dar 4, beleza? Ó, por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. Então aqui em cima eu fiquei com 1 vezes x, x, 2 vezes 8, 16. Então, 16 aí, gabarito letra B. Vamos para a próxima. Questão 27. Para a confecção de máscara para proteção contra o Covid-19, uma pequena empresa possui 4 funcionários que produzem 100 máscaras em 3 horas. Então, olha só, eu tenho o número de funcionários, tenho máscara, tenho tempo em horas. Ele fala o seguinte: 4 funcionários, 100 máscaras em 3 horas.
pretendendo-se produzir o dobro de máscara, então 200 máscaras, né? Contratando mais 2 funcionários, tinha 4 mais 2, 6 funcionários, mantendo-se o mesmo ritmo de produção, quanto tempo será gasto? Então, essa parte aqui do enunciado eu acho ela sempre muito importante, porque você podia partir da premissa o seguinte: eu contratei mais funcionário, não quer dizer que vou produzir mais ou vou fazer em menos tempo. Por quê? Porque as pessoas podem trabalhar mais devagar, tá? Então, mesmo ritmo de trabalho. Então, excelente enunciado, não deixou brecha nenhuma aí para pedir qualquer tipo de anulação, tá? Bom, 100 máscaras em 3 horas. Se eu aumento a quantidade de máscara, eu vou gastar mais tempo. Grandezas diretamente proporcionais. Então, tem aqui, ó. 3 está para x, assim como 100 está para 200, vezes, ó. 4 funcionários fizeram em 3 horas. Se eu aumento o número de funcionários e mantendo o mesmo ritmo de produção, eu vou terminar em menos tempo, beleza? Aumentei, grandeza diminuiu, inversamente proporcional. 6 está para 4, beleza? Ó, por 100 dá 1, por 100 dá 2. Beleza? Posso simplificar. Por 2 dá 3, por 2 dá 1. Posso cortar esse 3 com esse 3, que vai dar 1 e aqui tem 1. 1 vezes x, x. 1 vezes 4, 4. Então, 4 horas aí, gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Questão 28. Então, ó, na questão 28, né, mudou agora já para juros simples aí, né, onde você vai usar aquela fórmula, né, juros é igual capital vezes a taxa, que é sempre dividido por 100, vezes T. Se a taxa e o tempo estiver na mesma unidade, eu sempre posso usar essa fórmula sem precisar fazer nenhuma modificação, tá? Lembrando também que o montante é igual ao capital mais os juros aí sobre o capital, tá? Paulo vai comprar uma televisão que custa R$900. Então, isso aí é o meu capital. Então, vou anotar aqui. Capital aí, R$900. Pagando prestação, então, a quantidade de tempo, né? O tempo aí vai ser 5 prestações mensais, então 5 meses. Né? Com juros simples de 7% ao mês. Então, a minha taxa é de 7% ao mês. Ao mês aí. Então, está na mesma unidade, preciso fazer nenhuma modificação. E 7% eu posso escrever 7 sobre 100. Beleza? Agora, ele quer saber o seguinte: que quantia Paulo terá que pagar pela televisão no final de 5 meses? Então, ele não quer simplesmente os juros, ele quer aqui um montante. Então, eu vou calcular os juros, eu gosto de calcular os juros e depois somar com o capital. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo, tá? Juros vai ser igual capital, 900, vezes a taxa de 7% ao mês durante 5 meses. Então, eu posso simplificar aqui, ó, 100 vai embora com 100, e posso multiplicar 6 vezes 9, 63, 63 vezes 5, 315 reais aí. Então, meus juros foi de 315 reais. Porém, ele quer o seguinte: quando você pega um dinheiro emprestado, você vai devolver uma pessoa, né? O quanto você pegou, mais os juros produzidos aí. Então, 900 mais 315 vai ser um montante aí de R$1.215 aí, tá? Que opção eu tenho isso? 1.215, gabarito letra A, o gabarito aí procede. Vamos para a próxima. Questão 29. Se você olhar para a questão 29, cara, ela é praticamente idêntica à outra. Então, fuzileiro, né, você sabe, você é novo, né? Mas tem uns que pesquisam na internet. Pô, eu trabalho, né, dando aula de matemática desde 2004. Um pouquinho antes disso eu dava aula de física também, tá? Então, só de matemática aí tem bastante tempo aí já, né? Então, desde 2004 para cá, dando aula de matemática. Então, o que acontece? A prova do fuzileiro era 2 provas por ano, tá? Então, tinha uma no início do ano e uma no final do ano.
E era muito assim. A prova do início do ano caiu os juros, por exemplo. Igual essa aí, foi o que aconteceu nessa prova aí. Lá no início do ano caiu os juros, lá no final do ano caiu os juros. E o enunciado bem parecido. Você tinha duas chances naquele mesmo ano. Sempre era bastante assim. Você pode encontrar aí assim. Prova do Fuzileiro Naval 1/2008, a prova 1, depois 2/2008, prova 2. Aí ao longo do tempo ele unificou. Se faz uma única prova para as duas turmas, tá? Antes eram duas provas no ano, tá? Você assim, Paulo pegou emprestado 1.500 para pagar após 6 meses, com juros simples de 5% ao mês. Que quantia Paulo terá que pagar? Então olha só, de novo, é o mesmo princípio, ó. Vou pensar nos juros, que é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E eu vou ter o meu montante, que é o capital, mais os juros aí, beleza? Então, vamos achar, vou anotar, capital, 1.500, tempo, li ali, foi um tempo de 6 meses, anota os dados, né, você que tem mais dificuldade, uma taxa de 5% ao mês, já vou lançar assim, ó, 5%, 5 sobre 100, tá? Ao mês aí. Observei que a taxa e o tempo está na mesma unidade, não preciso transformar para a mesma unidade que a outra, então tudo em mês. Ele quer saber os juros, por enquanto. Então, vou jogar na fórmula. Juros é igual ao capital, que é 1.500, vezes a taxa, que é 5% ao mês, vezes 6. Ó, dividir por 100. Então, eu fiquei com, ó, 6 vezes 5, 30. 30, né? 30 vezes 15, ó, 3 vezes 5 dá 45, acompanhado de zero. 450 aí. Então, esse foi os juros, R$450. Ele quer o montante, que é igual ao capital, 1.500, mais os juros, que foi de R$450. Logo, ele paga um montante aí de R$1.950. Então, na nossa letra A, o gabarito aí procede. Vamos para a próxima aí. Vamos lá, questão 30. Calcule os juros simples em reais, produzido por um capital de 5.000, empregado a taxa de 90% ao ano durante 2 anos. Então, olha só. Ele quer os juros, né? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá? Capital foi de 5.000, taxa de 90% ao ano, eu posso escrever assim, 90 sobre 100, ao ano, taxa anual, e o tempo foi de 2 anos. Então, ele quer saber os juros. Vamos lá, juros é igual capital, 5.000, vezes a taxa, 90% ao ano, durante 2 anos. Posso simplificar aqui, ó, 100, vai embora com 100. Ó, vou fazer assim, ó, 2 vezes 50, 100. 100 vezes 90, 9.000. Então, ele pagou de juros, né? Pagou de juros aí R$9.000 aí. Vamos para a próxima aí, né? Peraí, 9.000, 9.000 mesmo, tá? Vamos para a próxima. 31. Um celular custa 1.280 à vista, em 12 prestações mensais. O preço eleva-se para R$1.556,48 de real. Sabe-se que a diferença entre o preço é dividida... Sabe-se que a diferença entre os preços é devido aos juros. Qual a taxa de juros simples cobrada ao mês por essa loja? Então, olha só. Beleza. Então, ele vai pagar em 12 prestações mensais. Então, tem o seguinte, olha só. Capital. O que seria o capital? O preço do celular. À vista ali, você paga 1.280.
tempo de 12 prestações, então 12 meses. 12 meses. A taxa, eu não sei, é o que eu quero saber, porém ele não me dá os juros, mas me dá o montante. O montante é de R$ 1.556,48 de real. Porém, os juros, basta fazer a diferença. Os juros aqui, o valor dos juros seria R$ 1.556,48 de real, menos 1.280, não é isso? Eu vou ter meus juros. Achando meus juros, eu vou jogar na minha fórmula de juros simples, beleza? Então, você fazendo essa diferença aí, você vai ter uns juros de R$ 276,48, beleza? Então, bora lá. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Juros, 276,48. Capital, 1.280. Vezes a taxa, vezes o tempo, que é de 12 prestações aí, 12 meses. Então agora vamos multiplicar aqui, ó. Vou deixar aqui por enquanto aqui. 276,48 igual a 1.280 vezes 12. 1.280 vezes 12 vai dar 15.360. Vou passar isso dividindo. Então, vou ter 276,48 dividido por 15.360, que é igual a taxa. Então, eu vou dividir 276,48 dividido por 15.360, que vai dar 0,018 aí. Passando para a porcentagem, vou mandar duas casas da esquerda para a direita. Uma, duas. Vai ser 121,8 sobre 100, que isso é quantos por cento? 1,8%, que está na letra A ali. Então, a taxa aí é uma taxa de 1,8% ao mês aí. A taxa mensal que ele falou para a gente. Então, gabarito letra A, o gabarito aí procede. Questão 32 aí, né? Prova do ano passado, ele fala, por quanto tempo mínimo, né? Um capital deve permanecer aplicado a juros simples para que o mesmo duplique, considerando-se a taxa de 2% ao mês. Então, olha só. Vamos lá. Capital eu não sei quanto vale, chama capital C. A taxa, 2% ao mês. Quando ele fala aqui, ó, lembra, ó, parte importante aqui para que duplique. Então, olha só, quando ocorre uma duplicata ou duplique de valor, o meu montante é o dobro do capital. Isso aqui implica que o capital é igual aos juros, tá? Aqui, ó, a fórmula, né, juros mais capital, vamos ver se é verdade. O que aqui é montante? Juros mais capital. Só que de acordo com essa questão é 2C. Passando C para lá, 2C menos C, juros igual ao capital, beleza? Então você vai ter sempre isso aí. Quando for uma duplicata, ocorre isso. Uma duplicata, os juros é o dobro do capital. Sandro, se ocorresse uma triplicata, ou seja, o montante é 3 vezes o capital. Isso implica, pensando com a mesma analogia, os juros seriam o dobro do capital, beleza? E assim por diante. Então vamos lá, eu sei que o meu juros é igual ao capital, então, tá? Ele quer saber o tempo aí. Vamos lá, vamos resolver. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Juros, C. Capital, C. Taxa, 2% ao mês, durante 10 meses.
Posso cortar T, vai embora com T. Aqui ficou 1. Então tem aqui, ó, 1 vezes 100, 100. Então 2T igual a 100. T vai ser igual a 100 dividido por 2. T igual a 50. Então foi 50 meses. Gabarito letra D. E o gabarito procede aí, beleza? Então o nosso próximo tópico é abordado como o aluno pediu. Será função. Tudo que tiver função, todas as questões de função do primeiro grau e do segundo grau que cai no fuzileiro aí, que já caíram, né? São provas anteriores, né? Ah, Sandro, eu vi que tem função composta. Pô, é um conteúdo novo, né? Que ainda não caiu, quem sabe cai em breve, tá? Então, as questões de fuzileiro aí, tudo de função que já caiu. Vamos revisando aí os principais tópicos aí para a prova aí, que a nossa turma de fuzileiro é desde o ano passado aí, tá?